Salve pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos conceitos elementares do materialismo histórico, mas dessa vez nós vamos pegar dois conceitos, dois temas que se conjugam. Tem mais conceitos dentro, mas são dois temas importantes, que é a estrutura econômica da sociedade e a infraestrutura e superestrutura. Há uma discussão, o que determina o que não determina, que um é total, determina totalmente. Uma discussão já um pouco antiga no meio do marxismo, que já foi superada, mas é importante que a gente trate dela com forma conjunta para vocês entenderem como a produção econômica reflete nas relações jurídicas e políticas de determinada sociedade. Esse é um tema super importante, vocês vão gostar muito, vai ajudar muito vocês na interpretação do processo que a gente está fazendo. Então, por isso que eu trago esses dois juntos. Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui é um espaço de formação política para a ação política. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Depois que vocês assistirem o vídeo, toda a formação, quero que vocês acessem esse material que eu preparei, que é um planejamento e organização e execução de campanha. Gente, a próxima campanha eleitoral será uma das mais importantes para o futuro do Brasil. E a experiência que eu tenho, o tempo que eu tenho de atuação, militância e dedicação aos estudos agora na ciência política, no mestrado, eu resolvi consolidar isso nesse material, que eu acho que é uma forma de contribuir a experiência da gente, a formulação, para contribuir com candidaturas. É um material para candidaturas de esquerda, tá? Então, é um material bem interessante, vocês vão gostar, deem uma olhada depois. A ideia é contribuir com a organização do dia a dia da nossa companheirada na linha de frente. Então hoje vão ser dois temas importantes. Vamos lá? Olá, já parou para pensar em como a economia realmente funciona? Tipo, lá na base de tudo? Hoje a gente vai desvendar a estrutura econômica da sociedade, segundo a visão marxista, e vamos usar as ideias de Martha Harnecker para entender como as coisas se conectam, desde a produção lá na fábrica até o produto que chega na nossa casa. Bom, nosso roteiro de hoje vai seguir o ciclo completo da economia, sabe? A gente começa com o processo inteiro, depois vai mergulhar em cada uma das etapas principais e, no final, vamos entender qual delas é que manda em todo o resto. Vamos nessa? Então, para entender a economia como um todo, a gente precisa primeiro olhar para as partes que formam ela. Pensa numa máquina. Ela é feita de várias engrenagens, né? Aqui é a mesma coisa. Vamos ver quais são essas engrenagens fundamentais. Na teoria marxista, a economia é vista como um ciclo, um movimento contínuo que tem 4 momentos essenciais. Primeiro, claro, algo precisa ser produzido. Depois, esse algo é distribuído. Em seguida, é trocado e, por fim, é consumido. São essas 4 etapas, como a gente vê aqui, que mantêm toda a máquina social girando. Agora, vamos dar um zoom nas 2 primeiras engrenagens, a produção e a distribuição. É aqui que a análise começa a ficar mais profunda, porque o jeito que uma sociedade produz as coisas está ligado diretamente a quem fica com a maior parte do resultado. Olha só este exemplo, que vem do texto original. É bem revelador. Imagina uma riqueza de 100 milhões. Agora, olha a divisão. Capitalistas e proprietários de terra, que são uma minoria, pegam metade de tudo. Os outros 50 milhões ficam para a imensa maioria da população, nos trabalhadores e empregados, e isso, segundo a teoria, não é uma coincidência. Uma divisão assim tão desigual leva a gente a uma pergunta fundamental, né? Por que o sistema funciona desse jeito? O que define quem leva mais e quem leva menos? E a resposta, segundo Marx, é bem direta. A forma como a riqueza é distribuída depende de como ela é produzida. Em outras palavras, a fatia do bolo de cada um é definida pela sua posição em relação aos meios de produção. A questão é, a pessoa é dona das fábricas, das terras, das ferramentas, ou ela precisa trabalhar para quem é dono? Essa é a pergunta-chave. Certo, então, depois que os bens são produzidos e distribuídos, eles entram na fase de intercâmbio, de troca e de consumo. Mas aqui tem um detalhe bem interessante. Nem todo tipo de consumo é a mesma coisa. Vamos ver essa diferença. A fonte faz uma distinção importante. Existe o consumo individual, que é o uso pessoal, quando o produto, bem, desaparece, e existe o consumo produtivo, que é quando um bem é usado para criar outros bens. Pensa no trator.
Ao ser consumido no trabalho, ele ajuda a criar mais produtos agrícolas, ele realimenta o ciclo. E a troca, o intercâmbio? Onde ela entra? Bom, ela é a ponte. É um intercâmbio que conecta quem produz com quem consome, a fábrica com a casa das pessoas. É o que faz a roda girar e fecha o ciclo econômico. Ok, então a gente tem essas 4 engrenagens: produção, distribuição, troca e consumo. Elas rodam juntas, certo? Mas será que todas elas têm o mesmo peso? Ou será que tem uma que é a principal, a que dita o ritmo de todo o resto? Essa citação do próprio Marx responde à nossa pergunta. Fica bem claro que a produção não é só mais uma etapa, não. Ela é o ponto de partida, o que determina como todo o resto vai ser. A maneira como se produz define como se distribui, como se troca e até mesmo o que se consome. Então, o ponto central aqui é que o modo de produção define as regras do jogo econômico inteiro. É a produção que tem o papel dominante, que dá as cartas. Agora que a gente entendeu que a produção é a peça-chave, podemos finalmente montar o quebra-cabeça. E aí definir com mais clareza 2 conceitos super importantes: sistema econômico e estrutura econômica. O sistema econômico, vamos pensar assim, é o quadro geral. É o processo todo, incluindo aquelas 4 engrenagens que a gente já viu: produção, distribuição, intercâmbio e consumo. Já a estrutura econômica é um zoom no coração da máquina. Não é o ciclo inteiro, mas sim o conjunto específico das relações sociais de produção, ou seja, quem é dono do quê e quem trabalha para quem. É esse motor que move todo o resto do sistema. E é aqui que a gente chega no ponto talvez mais impactante de toda essa teoria. Essa tal de estrutura econômica, ela não é só sobre economia, sobre dinheiro e produtos. Ela é vista como a base de toda a sociedade. Nessa visão, as relações de produção, ou seja, a forma como a sociedade se organiza para produzir o que precisa, são o alicerce, a fundação. E é sobre essa fundação que todo o resto do prédio social é construído: as leis, a política, a cultura, tudo. E essa outra citação de Marx amarra tudo perfeitamente. A totalidade destas relações de produção forma a estrutura econômica, que é a base real da sociedade. E sobre essa base se ergue o que ele chama de superestrutura, que é o sistema de leis, de política e as ideias de uma época. E essa pergunta deixa o gancho perfeito para a nossa próxima análise. Nela, a gente vai explorar justamente essa relação entre a base econômica, que podemos chamar de infraestrutura, e a superestrutura que ela sustenta. Fica o convite. Até a próxima! Olá! Bora desvendar hoje 2 conceitos que são centrais, mas que muita gente entende de um jeito meio torto: infraestrutura e superestrutura na teoria de Marx. A gente vai ver qual é a relação de verdade entre a economia de uma sociedade e o mundo das ideias, da política e da cultura. Para começar, vamos direto ao ponto e quebrar um mito bem comum que existe sobre essa teoria. Sabe aquela ideia de que, para essa teoria, a economia é tipo um titereiro? Que ela controla tudo, cada detalhe da sociedade, da política, até a arte, e que a gente seria só fantoche dessas forças econômicas? Então, será que é simples assim? Na verdade, não. Essa interpretação mais rasa, digamos, deixa de lado o que tem de mais interessante na teoria. A realidade é bem mais complexa. Vamos mergulhar nisso. Para explicar essa relação, Marx e Engels usaram uma metáfora que ajuda muito a visualizar a coisa: a de um edifício. Pensa na infraestrutura ou na base, como se fosse a fundação, o alicerce de um prédio. Ela é a estrutura econômica da sociedade. Isso quer dizer o quê? Inclui as forças produtivas, a tecnologia, as ferramentas, as fábricas e também as relações de produção, ou seja, o jeito que as pessoas se organizam para produzir as coisas. É literalmente o chão material onde todo o resto se apoia. E a superestrutura? Bom, a superestrutura é todo o resto do prédio que é construído em cima dessa fundação. É o mundo das leis, do Estado, da política e também das ideias, da religião, da filosofia, que fazem sentido dentro daquela base econômica específica. Acontece que, se a gente tratar a superestrutura só como um reflexo passivo da base, a conta não fecha. A realidade, como a gente sabe, é bem mais bagunçada e complexa que isso. Olha só o desafio que aparece aqui. Onde que a gente coloca a ciência? A linguagem que a gente fala? A família? A arte? Elas são só parte da economia?
Ou são só ideias e leis? A verdade é que essas coisas não cabem direitinho em nenhuma das duas caixas. É por isso que a própria ideia de superestrutura é vista como problemática. Ela precisa de uma análise muito mais cuidadosa. E é isso que nos leva à correção mais importante daquele mito lá do começo. A relação entre a base e o edifício não é uma rua de mão única de jeito nenhum. Pensadores como o próprio Engels, mais pra frente, fizeram questão de esclarecer isso. Eles explicaram que, nos debates da época, eles tiveram que pesar a mão no fator econômico para se contrapor a outras ideias. Mas a realidade não é essa seta de mão única da esquerda. A relação é dialética, de influência mútua, como a gente vê aqui na direita. A palavra muda de determina para condiciona, e isso faz toda a diferença. Então, o ponto central é este. A superestrutura tem uma certa vida própria. Leis, decisões políticas, as ideias que dominam uma época, tudo isso pode sim influenciar e até mesmo transformar a base econômica. Não é só um eco, é uma força que age de volta. Essa imagem aqui ilustra o modelo real perfeitamente. É uma interação dinâmica, cada nível influencia e é influenciado pelo outro. É como se fosse uma dança constante entre as condições materiais da vida e o jeito que a gente pensa e se organiza. Certo, mas aí fica uma pergunta. Se a influência vai e volta, por que a base econômica ainda é considerada tão fundamental? Vamos ver o conceito que amarra essa questão. Essa é a ideia principal para levar daqui. A economia não dita cada coisinha que acontece, mas ela prepara o palco. Ela define as regras do jogo, sabe? Os limites dentro dos quais a política, a cultura e as ideias vão poder se mover e operar. Entender isso de um jeito mais sofisticado mostra pra gente que as ideias não são só reflexos passivos. Elas são, na verdade, forças bem ativas na história. E olha só, dentro da superestrutura, o campo da ideologia é especialmente poderoso. É ali que se molda a forma como as pessoas enxergam o mundo e o lugar delas nesse mundo, podendo justificar a ordem que existe ou até mesmo desafiar essa ordem. E essa pergunta sobre como essas ideias funcionam na prática, como a ideologia age para manter ou para transformar a base econômica, é exatamente o que a gente vai explorar na nossa próxima análise sobre a estrutura ideológica. A gente se vê lá.